Livre-arbítrio, entre o cérebro e a alma. De Alessandro Oliveira dos Santos. Parte 1. Você não escolheu pensar nisso, mas está lendo. Por quê? Imagine que eu te ofereça 2 botões, um vermelho e um azul. Peço para você escolher um, e você escolhe. Mas será que foi você mesmo quem escolheu? Essa pergunta, que parece trivial ou provocativa, se tornou um dos maiores dilemas da ciência moderna, e talvez o maior dilema da filosofia humana. Ela toca diretamente a noção mais íntima que temos sobre nós mesmos. Somos livres para escolher, ou somos passageiros conscientes de um trem que já está programado para onde vai? O neurocientista Benjamin Libet, em 1983, fez uma descoberta desconcertante. Ao medir os impulsos elétricos no cérebro de pessoas que decidiam mover a mão, ele percebeu que a ação cerebral acontecia antes da pessoa perceber que queria agir. Ou seja, o cérebro já havia iniciado a ação antes da decisão consciente. Isso nos leva a um impasse. Se a decisão já foi tomada antes de sermos conscientes dela, o que resta da nossa liberdade? Parte 2. Os herdeiros da máquina, o determinismo biológico. Décadas depois, Robert Sapolsky, neurocientista de Stanford, levou essa ideia ao limite. Em seu livro Determined, ele afirma: o livre-arbítrio é uma ficção bonita. Não há espaço para ele na biologia. Segundo Sapolsky, tudo em nós, desejos, pensamentos, inclinações morais ou imorais, é fruto de uma cadeia infinita de causas. Genética, traumas de infância, microbiota intestinal, hormônios, cultura, ancestralidade, neuroquímica. Nada escapa do algoritmo. Sapolsky não é um místico. Ele é cientista, mas quando ele diz que somos apenas o resultado do que nos aconteceu, ecoa, sem saber, algo que os cabalistas já afirmam há milhares de anos. O ser humano nasce como um animal egoísta, absolutamente programado para buscar prazer e evitar dor. Baal Hassulam, a liberdade. Parte 3. As tentativas de salvar o livre-arbítrio, e por que falham. Para não cair no abismo existencial do determinismo, alguns tentam resgatar a ideia de liberdade com argumentos científicos. 1. Livre-arbítrio quântico. Acredita-se que, já que eventos quânticos são imprevisíveis, talvez haja espaço para escolhas espontâneas. Mas aleatoriedade não é liberdade. Se você joga um dado quântico e ele escolhe por você, isso não é você escolhendo. 2. Teoria do caos. Sugere que sistemas muito complexos, como o cérebro, geram imprevisibilidade. Mas caos também é um tipo de determinismo sofisticado, só não conseguimos calcular. 3. Emergência. Diz que a liberdade é um fenômeno emergente da complexidade do cérebro. Mas mesmo assim, ainda é fruto de causas anteriores. E liberdade verdadeira exigiria que algo não causado surgisse. Então a pergunta permanece, ecoando como um chofar no deserto do intelecto. Onde, no cérebro, começa o eu, que escolhe fora da cadeia de causa e efeito? Parte 4. O ponto que não vem da biologia, a semente da alma. A sabedoria da Kabbalah nos apresenta um cenário radicalmente diferente, porém estranhamente complementar ao que a neurociência revelou. Ela nos diz: não existe livre-arbítrio dentro do desejo de receber para si. Rav Yehuda Eshlag, Baal Hassulam, a liberdade. Isso confirma Sapolsky: o ser humano comum não escolhe. Ele apenas reage ao seu desejo, e o desejo é programado pela natureza. Mas, diz a Kabbalah, existe um ponto dentro de nós que não pertence a essa programação.
Um ponto que não vem do DNA, nem da cultura, nem das experiências. Um ponto que vem de um sistema superior à realidade física. Esse ponto é chamado de Nekuda Shebalev, o ponto no coração. É como uma semente espiritual plantada no solo do desejo egoísta. Ela pulsa, pergunta, incomoda. Ela quer saber, para que tudo isso? Esse ponto é o início da alma. Parte 5, o desejo que decide, quando o KLI se torna Adão. Na Kabbalah, o ser humano é chamado de KLI, Kli, um recipiente de desejos. O problema não é o desejo em si. Desejar é natural. O problema é a intenção com que desejamos. No estado normal, nós apenas queremos prazer. A mente apenas racionaliza os caminhos para obtê-lo. Tudo isso está dentro do domínio do cérebro animal que Sapolsky descreve. Mas a Kabbalah nos oferece uma ferramenta chamada Massar, tela, barreira espiritual. É um mecanismo pelo qual o Kli, o desejo, recusa o prazer egoísta. Não por culpa, medo ou moral, mas para se tornar semelhante ao Criador. Essa recusa é o início da verdadeira liberdade. É o nascer de Adão dentro do animal. Adão, vem de Domé, aquele que se torna semelhante ao Criador. Parte 6, a verdadeira definição de livre-arbítrio. Assim, segundo a Kabbalah, o livre-arbítrio não está em escolher entre café e chá, entre votar em A ou B, entre agir ou não agir. Essas escolhas são sempre feitas por prazer versus dor, como o próprio Sapolsky afirma. O único ponto de livre-arbítrio real está em sentir o ponto no coração. Escolher se aproximar de um ambiente que cultiva esse ponto. Usar a força da luz, Or Makif, que atua no grupo e no método cabalístico. Desenvolver uma nova intenção, a Kavaná, de doar ao invés de receber. É como se a alma tivesse que criar um novo cérebro espiritual. Capaz de decidir não com base em traumas ou dopamina, mas com base em algo que vem do infinito. Essa é a única liberdade. E ela não pode ser medida com fMRI. Ela só pode ser sentida pela alma em construção. Parte 7, a realidade que você vê não é a realidade que existe. Agora que começamos a compreender o que é o verdadeiro livre-arbítrio, surge uma pergunta ainda mais desconcertante. Se somos programados, então o que é essa realidade que eu penso estar percebendo livremente? E mais, por que ela parece tão convincente, se não é verdadeira? A Kabbalah responde isso com uma ousadia que nenhum laboratório pode medir. A realidade que você percebe não está lá fora. Ela está dentro do seu desejo. A forma como você vê o mundo, interpreta os outros, julga a si mesmo, escolhe, rejeita ou acredita, tudo isso é uma projeção interna do seu desejo de receber para si mesmo. Essa é a lei da percepção da realidade, Hakarat Ametício, segundo a Kabbalah. O que vemos não é o mundo real, mas uma imagem formada na tela interna do nosso desejo egoísta, moldada por genética, cultura, traumas, linguagem, hábitos sociais, e acima de tudo, a intenção egoísta de receber para si mesmo. Exatamente como a neurociência afirma que nossas decisões são pré-formatadas por fatores anteriores ao pensamento, a Kabbalah afirma que nossa realidade é um reflexo da forma atual do nosso desejo. E aqui está o segredo. Enquanto estivermos presos ao desejo egoísta, estaremos vendo um mundo falso. Falso não porque não existe, mas porque não é como o Criador o vê. Parte 8, o mundo verdadeiro está fora de você, Or Makif e Ain Sof. Para perceber a realidade como ela é, fora do tempo, espaço e movimento, como a ciência moderna começa a teorizar com a física quântica e o tempo relativo, o ser humano precisa sair de si mesmo. Mas como se sai de si mesmo? A resposta da Kabbalah é, entrando em contato com a luz circundante, Or Makif. A Or Makif é uma força espiritual que vem de fora do desejo egoísta, e que pressiona o ponto no coração, despertando nele a percepção de que o mundo não é como parece. O sofrimento não é por acaso. As escolhas não são verdadeiramente escolhas. E que há um sistema superior chamado Ensof, infinito, aguardando o retorno da alma.
A luz circundante não entra imediatamente no desejo. Ela espera que o desejo mude sua kavaná. Somente quando o desejo deixa de querer para si mesmo e deseja ser semelhante ao Criador, essa luz se torna Orpinimi, luz interna, e aí a realidade verdadeira começa a se revelar. Parte 9. O ambiente, a escolha que muda todos os outros caminhos. Na Kabbalah, o único lugar onde o livre-arbítrio realmente se manifesta é na escolha de um ambiente que desenvolva o ponto no coração. O Baal Hassulam afirma claramente: não há liberdade no desejo, mas há liberdade na escolha do ambiente. Artigo: a liberdade. Isso significa que o ser humano só começa a ser livre quando compreende que não é livre. Essa percepção o empurra para uma pergunta vital: como que eu me conecto? Quem influencia meu desejo? Que tipo de conteúdo entra em mim todos os dias? O ambiente, entendido aqui como os amigos espirituais, o método de estudo, o professor e a intenção coletiva, funciona como um sistema de amplificação do ponto no coração. Ele cria um campo de influência que ativa o Or-Makif e transforma a percepção da realidade de uma tela onde projetamos o próprio ego para uma janela através da qual sentimos a realidade do Criador. Isso é nascer como Adam, aquele que não apenas reage, mas que escolhe doar. Parte 10. O Partzuf e a escada da liberdade. Conforme o ponto no coração se desenvolve no ambiente certo, o desejo egoísta começa a ser reconfigurado. Ele se transforma num Partzuf espiritual, uma estrutura organizada com Rosh, cabeça, onde acontece o cálculo da intenção. Toque, interior, onde a luz entra, segundo a intenção correta. Sof, fim, onde a luz é rejeitada, caso a intenção não seja de doação. Isso não é filosofia. Isso é um mecanismo interno, uma fisiologia da alma. A cada pequena decisão espiritual, como ceder a um amigo, calar-se diante de um julgamento, pensar no Criador antes de agir, o Partzuf interno realiza um movimento, um zivug de Hakaan, acoplamento com a luz. E cada zivug revela uma sefirá, uma qualidade divina. Chesed, amor. Gevurá, limite. Tiferê, beleza. E assim por diante. Essa é a árvore da vida crescendo dentro do homem. Parte 11. O Gemartikun, liberdade como natureza divina. No fim do processo, chamado Gemartikun, a correção final, o ser humano não escolhe entre o bem e o mal. Ele se torna o bem. A liberdade se funde à necessidade. Como uma árvore que não pode deixar de crescer em direção ao sol. O desejo transformado não pode mais deixar de doar. O ego foi convertido em altruísmo. A mente se uniu ao coração. E o ponto no coração se tornou uma alma completa. E nesse estado, o homem não é mais um reflexo do passado, mas um reflexo do infinito. Epílogo, a única escolha verdadeira. Por tudo isso, a Kabbalah não nega a ciência. Ela a completa. Ela diz, sim, você é programado. Mas também sussurra, você pode reprogramar a si mesmo, se desejar algo mais alto. Não se trata de saber se o livre-arbítrio existe no cérebro. Se trata de perguntar, você quer nascer espiritualmente? Porque se quiser, o Criador já colocou a mão sobre o bom caminho. E disse, escolhe isso. São Paulo, 2025.